Bom dia a todos. Todos me escutam, todos me veem. TD Juliano, ok. BVMF, GGBR, intraday é o segundo momento, tá, Juliano? Primeiro agora um call de panorama e depois nós vamos para o call de ativos. Gaspa, yes. L. Carlos, ok. Amanda, bom dia. Amanda, bom dia. Gabi, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui que eu mudei a câmera. Mudei não, mas ela deve ter saído do foco, um momentinho só. Vamos ver se melhora. Não, sou feio mesmo, não adianta, né? Marcos, bom dia. Muito bem, pessoal, vamos deixar assim mesmo, que a minha cara até nem é tão importante. Vamos direto, bom dia, Ezequiel. Vamos direto para os mercados. Vocês já passaram lá na seção sala de imprensa e no índice pré-abertura do blog? Já fizeram o tema de casa? Bom dia, Paulo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcos. Sim, fizeram? Beleza. Se vocês fizeram isso, vocês já sabem, então, que... Opa! Vocês já sabem, então, que saiu o resgate do setor bancário na Espanha. 100 bilhões de euros. Que merda de câmera. Fica aí, ô bosta. Aí. O blog, Amanda, tá aqui, ó. Sempre que vocês têm um link lá no meu perfil no Guinvest, sempre vai linkado nele. Já deveria ter acessado há muito mais tempo. Sempre que eu posto no Guinvest, eu posto com o link para ele. blogspot.com. Tá aí o blog, tá? Sempre que eu posto os vídeos, posto a sessão sala de imprensa, o índice futuro, sempre eu posto com um link para o blog, 90% das vezes. Então vocês acessam lá, vocês já vão tendo uma prévia do que aconteceu. Inclusive ontem de noite já percorria todos o noticiário para saber, né? E nós tínhamos dois eventos importantíssimos no final de semana, na espreita, né? Um era os dados da China, que estavam para sair, dados de indústria, dados de balança comércio exterior, né? Balança comercial, dados de venda do varejo, dados de venda de carro, dados de empréstimos bancários, novos empréstimos bancários, enfim, uma penca de dados, e o mercado esperava que eles viessem ruins, porque afinal... na semana passada, o Banco Central chinês ele cortou os juros pela primeira vez desde 2008. E todo mundo lembra, né, o pânico que foi em 2008. Então, e nós já vimos discutindo aqui que cortar juros não é um sinal de que as coisas estão indo bem, muito em contrário. Então o mercado estava apreensivo, na seguinte expectativa: será que eles cortaram o juro agora preparando, né, naquele sentido, gato subir no telhado, preparando os indicadores do final de semana, que de certo não viriam lá muito bem, né? Como de fato não vinham vindo, né? Os dados da China vêm decepcionando, em parte, né? Porque todo mundo espera que a China sempre continue crescendo, 10% ao ano, 10%, 10%, 10%, e aí ajuda todo mundo, né? Acaba ajudando todo mundo. Nós aqui, inclusive, né? Que a China, nosso principal parceiro comercial, né? Todo mundo sabe disso. Enfim, os dados chineses saíram
já vamos falar sobre ele, mas o segundo tópico do final de semana era a tal da ajuda à Espanha, que é o setor bancário da Espanha, que ia sair, não ia sair, diz que sai, diz que não sai, a Espanha nega, negou, e o pessoal dizia que vai sair, a Espanha nega, estava até uma coisa chata, uma coisa muito chata, negou até o último minuto e depois, aceitou. Parece coisa de criança, mas enfim, aceitaram. Agora o negócio é engraçado, oficialmente eles ainda não pediram o resgate. Oficialmente, olha só, ainda não pediram. Mas foi dado o resgate, 100 bilhões de euros para o setor bancário da Espanha. É diferente do que aconteceu com Portugal, diferente do que aconteceu com a Grécia, cujo dinheiro foi dado para o governo. Esse resgate, ele nasceu com a ideia de que o dinheiro fosse dado diretamente para os bancos, porque o problema da Espanha é um pouco diferente do problema de Portugal e da Grécia. Portugal e da Grécia, os governos se endividaram, porque gastaram mais do que arrecadaram durante muito tempo, e aí ficaram encalacrados. E aí o dinheiro foi para o governo. A Espanha é diferente, é o setor bancário que está na berlinda, porque o setor bancário emprestou muito para o setor imobiliário, que quebrou, e agora está com um pipinão na mão. Tudo bem, foi dado 100 bilhões de euros, o FMI dizia que os bancos só precisavam de 40, mas o mercado já estipulava que era bem mais, e as contas podiam chegar até 160, então vejo que 100 fica aí um valor intermediário. É claro que já tem gente dizendo que não é o bastante, Goldman Sachs, Morgan Stanley, não é o bastante, não vai parar aí, etc. É só o começo, é a ponta do iceberg, a Itália agora já vem em seguida, a próxima é a vítima, enfim, você sabe como são esse tipo de coisas, e até é uma forma de pensar bem plausível que aconteça desse jeito, porque sempre foi assim. Então, apesar dos mercados hoje estarem, de certa forma, reagindo bem à notícia, a gente sabe que para o médio prazo o cenário pode ser muito bem esse. As coisas não se resolvem agora, continua ainda esse lenga-lenga, essa novela, 100 bi não é suficiente, daqui um pouco a Espanha já deu a mão, já dá o antebraço, já dá o braço, os urubus já começam a sobrevoar a Itália, como já está acontecendo, vamos ver em seguida. Enfim, você sabe que a história pode não acabar aqui, mas é um passo importante, pelo menos porque é o problema mais imediato, é esse. Os bancos espanhóis estavam com problema de caixa, problema de dinheiro, e esses 100 bis parece que resolvem em parte a questão. Vamos ver um pouquinho de mercado aqui, como eles abriram, antes de comentarmos mais sobre essas duas questões. Mercado abriu em alta, sexta-feira, estão acompanhando aqui na tela, aqui sempre 60 minutos, ou 15 ou 30, é a via mais rápida, né? E aqui sempre panorama diário no índice futuro, índice que vence até, eu acho que quarta-feira, né? Quarta-feira agora, o índice está vencendo, porque quarta-feira será dia 13, é a quarta-feira mais próxima do dia 15, então é vencimento do índice junho, iremos para o índice agosto. Vejam aqui que na sexta-feira tivemos um bom dia de mercado, um dia em que o índice reviveu o patamar da acumulação. Deixa eu botar aqui bem certinho, tá aqui, ó. O índice nesse dia aqui entrou para dentro do patamar da acumulação, que eu considerava o seguinte: sempre abaixo desse patamar aqui, que eu tracei a reta, são 54 mil pontos aproximadamente, sempre vinha o comprador e jogava o preço para cima. Você pode ver aqui pela sombra dos candles, ó. Até que um dia não confirmou, né? E o preço começou a desenvolver a menor para baixo aqui. E assim ficou até que voltou aqui. Sexta-feira eu encerrei minha venda em BOVA11, é o terceiro stop seguido que eu levo em BOVA11 na perda dessa acumulação. Eu vendi aqui, fui estopado no outro dia. Vendi aqui, fui estopado no outro dia. E aí vendi aqui de novo e fui estopado sexta-feira. Problema nenhum.
porque o meu stop é curto, é um trade que custa pouco, e agora provavelmente eu vou esperar um sinal melhor, porque enquanto está aqui na acumulação, está acumulação, nada a fazer. Mas se romper, nada a fazer no médio prazo, digamos, né, já que eu vejo um gráfico diário. No curto prazo até dá muito trade, mas aí é uma questão de ver cada um. O que eu vou esperar, talvez um sinal melhor para atuar na compra e encerrar minha outra BOVA 11, que vem desde lá dos 62 mil pontos, está me dando muita grana. Vejam por que eu não estou preocupado aqui, porque aqui eu meramente acrescentava posições e fui estopado 3 vezes, tranquilo. Mas eu estou ganhando o grosso mesmo da grana, vem de lá, ó, na perda aqui dos 62, nesse dia aqui no começo de maio ainda. Então eu vou encerrar essa venda se o índice, e vou pensar em operar na compra, se o mini índice vencer este patamar aqui, ó, que seria a parte de cima da acumulação. É assim, o mercado vai desenvolvendo, vai posicionando suas peças no tabuleiro do xadrez e a gente vai readequando nossa estratégia. É assim que se faz. Então, perspectiva, por enquanto, do índice é positiva, com os desdobramentos na Europa. A Europa opera em alta, com exceção da Itália, que está em leve queda, já esteve pior, é verdade, então agora está só caindo 0,09. O DAX opera em alta, 1,64. London, 1,054 de alta. França, 1,23, com socialistas ganhando a maioria do parlamento. Que mais? Atenas, 13,5 de alta, mas isso em nada é a mesma coisa, porque eles caíram mais de 90% do topo, então tem que subir por toda a vida para recuperar o que chegaram a ser um dia. Nosso Ibov já vai com 0,56 de alta, índice futuro 0,90. E dólar em alta de 0,15 no comercial 2,02. O dólar, que tivemos um movimento interessante na sexta-feira, que foi o Banco Central novamente vindo, né, mostrar que não quer o dólar tão alto, não quer o dólar acima de 2,05. Então eles entraram vendendo mais de 1 bilhão em contratos de swap, fincaram o pé, e aí está, então, o dólar fez um movimento descendente teve um dia de queda na sexta-feira. O problema é que ele vai, esse aqui é o contrato Julho, N, ele vai desenvolvendo uma lateralidade aqui, ó, eu até poderia espichar para cá, está bem aí na berlinda, de forma triangular, e a contraponta do movimento do dólar que o Banco Central vendeu estão sendo os estrangeiros. Eles compraram sexta-feira mais de 15 mil contratos, vem formando uma posição compradora no dólar. Isso é interessante porque fazia muito tempo que eles não faziam isso e eles costumam ser os grandes vencedores nesse jogo do câmbio. Se vai ser assim de novo dessa vez ou não, ninguém sabe, mas é a luta aí que a gente vai ficar observando. Também tem um grande fator aí pesando contra o dólar no ambiente global, que é o seguinte, vou mostrar agora que é esse aqui, ó. A opinião pública quanto ao dólar, opinião pública internacional, né, Public Opinion no US Dollar, quer dizer, o dólar index, né, o dólar internacionalmente, ela está muito altista, ou seja, as pessoas, né, a massa está achando que o dólar tem um caminho importante de alta pela frente. E vocês sabem como é a massa, né? A massa geralmente está do lado errado da aposta. Aqui está a opinião pública, né, medida pelo American Investor Intelligence, que é um instituto que mede esse tipo de opinião. Vejam que ela está num pico, e os picos eles são associados com, vejam aqui, máximas, né? Máximas ainda que temporárias do dólar. Vejam, a correlação é quase que perfeita, olhem lá, ó. Então, de olho nisso, porque o dólar pode ter uma pressão de venda externa muito forte. E claro que acaba replicando aqui em alguma extensão. Não temos como medir exatamente quanto vai ser.
se o dólar aqui vai cair porque lá fora está ficando, ou lá fora começa a cair. Não dá para medir, mas é um dado também que chama atenção e vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Então, quanto ao dólar seria isso, aquela acumulação, esperando uma definição melhor. Vamos voltar aqui a ela, só para fixarmos bem. Temos 52 viewers, está fraco, gente, está fraco. Eu preciso de 100 até o final do mês. Vejam que, vamos aumentar mais um pouquinho. Aí está, aí está. O dólar, ele estaria aqui e aqui. Pronto, eu fecho o triângulo. Tá revivendo, se hoje fechar em alta, tá revivendo a recuperação desse triângulo aqui, né? Desse triângulo aqui. É uma área que fica difícil tomar qualquer tipo de decisão. As melhores seriam ou na perda aqui para baixo, para tentar reviver esse fundo aqui, ou na alta aqui para cima. Seria isso, no médio prazo. As duas possibilidades para o dólar. Agora, no curto prazo, fica muito day trade. Aí teria que aproximar assim, ó. Aqui eu estou vendo já o gráfico do dólar 30 minutos, dólar N, 30 minutos. Sim, até dar uma compra agora se o stop for curto. Se o stop for bem curto, for, por exemplo, a perda da mínima de hoje. Até daria uma compra. O objetivo seria esse último topo aqui, 2,043, mais ou menos, com um objetivo máximo lá em cima, né? Mas eu, obviamente, não vou esperar que vá até lá num ímpeto só. Eu tenho resistência aqui, então eu vou calcular meu risco retorno sempre visualizando essa primeira resistência. Pode ser um trade agressivo aí para quem se habilita, mas tem que saber o que faz, tá? Viewers rompeu resistência, é isso aí, mas já teve bem melhor, né? De olho da mosca, teve bem melhor, já tivemos 110 aí num determinado momento. 2 semanas atrás. Esse foi meu êxtase. Tá? Então esse seria a perspectiva macro, né? A princípio alta, mas de olho porque as coisas na Europa não são assim, né? Não estão resolvidas, e aqui, por exemplo, já vemos que não só não estão resolvidas, como os yields da Espanha não param de subir. Até caíram aqui num primeiro momento, né? E depois, ó, já estão lá de novo acima de 6,30. Complicado, complicado. E a Europa, e a Itália vai atrás. Vejam, já está quase 6% os yields da Itália, de 10 anos. Títulos de 10 anos que são provavelmente os melhores balizadores, né? Como bem lembrou aí o olho da mosca, a Irlanda também quer o mesmo tratamento, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Dá bexiga para um, os outros querem também. Dá o leite para um irmãozinho, os outros irmãozinhos querem a teta também. Isso é óbvio, então é assim, mais complicação para a Europa, tem que manejar esse tipo de coisa. Agora, a questão da Espanha, pelo que eu estava vendo, é que primeiro o primeiro-ministro negou até o último momento. Não, e não quero, não preciso, não vai, não vem. E foi. Então ele foi pego na mentira. A segunda mentira foi o ministro das Finanças, o De Guindos, que dizia que, depois que foi fechado o acordo, dizia que não, eles consideram empréstimo sem mais, digamos, sem mais contrapartidas por parte da Espanha. E aí ele disse, olha, mas isso é a primeira vez que acontece, então, na história das finanças. O almoço grátis, então, realmente existe, né? Porque dar a bexiga para a Espanha sem contrapartida, mentira. Depois o mercado foi descobrindo qual é a verdade. Tem contrapartida sim. A Espanha vai perder um pouco da sua soberania no toque das finanças públicas. A Troika já fiscalizará aí mais de perto, mas esse não é o principal problema, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto. É o seguinte, o tal resgate do setor bancário da Espanha, ele não foi diretamente capitalizado para os bancos com problema, não. Ele foi feito
para a entidade que cuida de sanear o sistema bancário, que se chama FROB. É como se fosse o nosso Fundo Garantidor de Crédito, mais ou menos. Mais ou menos assim, tá? Para nós entender. É emprestar o dinheiro para o Fundo Garantidor de Crédito para que ele garanta, então, que nenhum banco quebre, né? Em especial o Bankia, que é aí é a primeira bala que está na agulha aí, né? O problema é que esse empréstimo aí veio de duas fontes. Veio do EFSM, que é justamente o Fundo Soberano Europeu para ajudar os países em problemas. E também veio do Mecanismo de Estabilidade Europeia, o ISM. E aí essa sopa de letra, a gente não sabe o que é o que faz exatamente, é difícil de entender. E é tão difícil de entender que até logo depois que havia saído o anúncio do resgate, o ministro das Finanças da Finlândia nem sabia exatamente do que se tratava, qual é o organismo que ia atuar e de que forma, mas agora até ele já se corrigiu no seguinte fato. Se a ajuda vier do Mecanismo de Estabilidade Europeu, o ESM, parece que pelas regras impostas, esse mecanismo ele passa a ter a preferência creditória, né, no recebimento do que lhe é devido. Ele só não é o principal credor porque perde para o FMI. Só o FMI tem maior poder sobre ele, creditório. Ou seja, todos os credores privados da Espanha ficariam ou estariam ficando agora em segundo plano, em segundo momento. E aí passa a ser mais ou menos o que aconteceu com a Grécia. Quando a Grécia fechou aquele acordo de resgate, né, os credores privados acabaram sendo forçados a tomar um desconto porque outros organismos iam na frente, né, na sua preferência. Justamente foi essa a negociação na Grécia. Então, abre de novo um precedente, dessa vez com a Espanha, de que os credores privados sejam preteridos. E aí já tem gente dizendo, então de fato a Espanha é a nova Grécia. E o Lucas Papademos, o ex-primeiro-ministro das Finanças, né, da Grécia, já disse também, está lá postado na seção Sala de Imprensa, Telégrafo, leiam bem o que ele disse. Ele avisou, o maior erro da Espanha foi exatamente fazer o que fez a Grécia, fazer tudo sem o aval, sem a chancela, sem a supervisão do FMI, né, direta. Foi tudo feito por mecanismos secundários europeus, e aí, os credores privados entraram pelo cano. Então esse é o alerta que fica para a Espanha, quer dizer, o mercado ainda vai digerindo essa nova conformação das coisas. Já se sabe que os credores privados provavelmente vão ficar preteridos, né? O que, aliás, opinião pessoal, acho justo, porque quem investiu na Espanha devia saber o risco que corria. Da mesma forma, quem investe aqui no Brasil sabe o risco que corre. Quem investe no Banco Cruzeiro do Sul sabe o risco que corre. Quem investe em títulos de Tesouro do Brasil sabe o risco que corre. Embora seja pequeno, corre risco. Nada tem risco zero nessa vida. Até dinheiro embaixo do colchão tem risco. Pega fogo para ver o que acontece. Pega fogo. Adeus, perde tudo. Né? Então, essas são as questões assim que que emergem dessa provável ajuda ao setor, que provavelmente emerge, né, da ajuda do setor ao setor bancário na Espanha. E claro, aí agora vem a Irlanda, né, que é o mesmo tratamento. Daqui um pouco os urubus já estão sobrevoando a Itália é a próxima vítima, e assim vai. Aquela lenga-lenga que afinal também não é novidade. Quem opera mercado sabe que provavelmente as coisas não estão consertadas, sabe que muita água vai rolar embaixo dessa ponte, sabe que podemos ter mais volatilidade à frente, até porque a Grécia tem eleição semana que vem, e ficou meio escanteado, né, isso aí,
em voga dos últimos acontecimentos da Espanha, etc. Então as pessoas sabem que a Europa está em recessão, que a Itália confirmou a recessão, que, enfim, que as coisas não estão fáceis. Deixa eu só repassar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Para ver se tem alguma demanda aqui. Tu podes comentar a operação Gafisa, segundo momento, olho da mosca, a Irlanda quer o mesmo tratamento? Sim. Você acha que o euro, depois desse empréstimo bancário, vai valorizar? Já valorizou na antemão desse empréstimo bancário, Wesley. Semana passada, no domingo passado à noite, ainda uma semana atrás, eu havia postado no blog um dado de que os especuladores estavam fazendo uma posição vendida, a maior já registrada desde 2007. E aí eu explicava a dinâmica disso. É o seguinte, se o especulador ele toma uma posição vendida muito grande de contratos futuros de euro, e o euro desliza a seu favor, ou seja, eles querem que o euro caia para fazer uma posição dessa. É o cenário natural para eles. Então o euro vai caindo, eles vão fechando as suas posições, botando lucro no bolso. Beleza. O grande problema é acontecer o cenário B, o cenário que eles não estão querendo, ou eles não gostariam que acontecesse, que é o euro começar a subir. Porque aí eles se pegam no contrapé da operação. Aí o euro sobe, eles estão vendidos, como eles são grandes especuladores e sabem operar, a lógica é essa, eles vão logo ao mercado encerrar suas posições de venda. E com isso eles jogam mais lenha na fogueira. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quer dizer, a necessidade de eles virem zerar as posições vendidas em euro, eles vão precisar comprar euro futuro. E aí, frente ao movimento de alta que já está estabelecido, aumenta ainda mais. Então, o euro, semana passada, ele de 1,23 e pouco, subiu a 1,26, eu comentei, foi um dos melhores trades de Forex. Forex é Foreign Exchange, né? É os mercados futuros de pares de moedas dos últimos tempos, com a disparada em poucos dias de 1,23 até 1,26. Faz as contas para ver quanto é que dá. É um dinheiro que não acaba mais. Só que os grandes especuladores perderam nesse ponto aí. Aí o euro cedeu até 1,25 e pouco, 1,25, e agora, no fim de semana, subiu de novo até 1,26 e está 1,25. O problema é que os grandes especuladores voltaram a abrir posições gigantes em contratos de venda de euro de novo. Só que provavelmente agora o preço médio deles está um pouquinho mais alto, porque eles venderam lá de certo 1,25, 1,26, né? Então, provavelmente não vai ter um movimento daquela magnitude que a gente viu semana passada. Mas, enfim, se sobe no boato e realiza no fato, então tá aí, subiu a semana inteira, né? Eu já comentava aqui em outros momentos de que estava provavelmente havendo uma transferência de recursos muito grande da Alemanha para a Espanha. Ninguém sabia muito bem como é que estava acontecendo, mas falei no blog, escrevi no blog, mostrei aqui, falei nos calls. Então, de fato, no fim de semana concretizou, veio ajuda aí. E até a semana passada nós tivemos vários dias que a Espanha subia e o DAX caía, e ninguém sabia exatamente por quê. Tá aí o porquê. Mais uma coisa para mostrar como o mercado sempre acaba antecipando as coisas, né? Sempre tem um gaiato que sabe antes da gente as coisas que nós só vamos ler daqui dias, o gaiato já está sabendo, óbvio. Que ele é o cara que está mais em cima do jogo, ele é o cara que sabe mais, ele é o cara que tem grana, ele é o cara que tem influência, ele é o cara que tem contato. Essa é a dinâmica. Tá? Então agora, se vai subir mais ou não, Wesley, não sei, mas já subiu um monte. Tá? Meu dinheiro eu deixo enterrado nos fundos de casa. Boa, mas e se alagar e se o terreno desmoronar? Tem risco também, né? De nada, Wesley. Então tá. O panorama seria esse. Vou mostrar também os dados da China que saíram. Até assim não foram ruins, tá? Foram bem bons. Foram bem bons. Assim, bem bons não. Foram melhores do que provavelmente as pessoas estavam esperando. A inflação veio 3% ao ano, né? Inflação consumidora. Bem menor do que a nossa, por exemplo.
que aliás está em queda também. Veio o Focus agora, hoje de manhã, recuo nas perspectivas de inflação, não me lembro o número, não vi direito, mas é 5 e alguma coisa, e recuo também no PIB. O PIBinho, nosso PIBinho já cai para perto de 2,5% na estimativa dos melhores preditores do mercado, segundo apurados pela pesquisa Focus. Mas enfim, na China, inflação 3%, menos do que esperado. Sempre que a inflação vem baixa, abre espaço para monetizar um pouco mais a economia, né? Estimular um pouco mais a economia. O juro lá, mesmo com o corte da semana passada, ainda é acima de 6%, quer dizer, teria espaço para corte. Então, fica tranquilo nesse esquema. A inflação veio, então, menor, a produção industrial veio melhor do que o último mês, que havia sido ruim, né? O último mês de abril havia sido a pior marca desde 2009, mas nesse mês recuperou um pouco, veio 9,6 ante 9,3. E ainda bem baixo do que costumava vir, né? Acima de 10, 11%. Mas pelo menos já dá um alento. Balanço comercial veio com aumento de exportações e importações, ok. Vendas de carros veio aumento de 22% no ano, mais alto do que os 13% verificado no último mês, ok. O problema é que lá diz que tem excesso, né? Eles venderam mais, mas também já tem excesso, como aqui, né? Nas concessionárias. Então, cuidado com isso. E retail sales foi as vendas do varejo que vieram um pouquinho menos do que o mercado imaginava, mas também vieram com aumento de 13% em maio de 2012 frente a maio de 2011. Não são números assim ruins, né? São números ainda gigantes para qualquer parâmetro. Para a China que talvez não sirvam bem porque o mercado ele estava acostumado com números mais gigantes ainda. Enfim. E o dado de hoje, de manhã, é o número de novos empréstimos e parece que vem bem, né? Vem alto aqui, ó. Vem aqui a última barra, né? Deixa eu aumentar aqui. Zoom in. Tá aí, ó. Subiu um pouco, né? Tinha caído bastante, subiu. Então, esse aqui é o dado do empréstimo. Veio bem. E aqui é a base monetária, M2. M2 é uma medida que computa tudo que é depósito bancário, é dinheiro, praticamente dinheiro que circula na economia, tá? Dinheiro que não está tão ilíquido, dinheiro mais líquido, né? Ainda está bem abaixo da média entre janeiro de 2005 e novembro de 2008 e mais ainda entre 8 e 10, né? Entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010. Mas quem sabe já vai fazendo a curva aqui, né? Então esse seria, vamos tirar o zoom. Os dados de empréstimo na China. De mais a mais, temos aqui também que o mercado... Se eu sei que agora a relação PIB-dívida da Espanha é 146%, até porque esses empréstimos de 100 bi, como entraram lá no FROB, né, que é o organismo, aquele FROB, eles contam também como dívida do governo. Então, uma dívida que da noite para o dia aumenta em 100 bilhões de euros. Então, se eu sei que a relação PIB-dívida da Espanha agora é 146%, todo mundo sabe. Então, isso não é mais surpresa, não pode ser alegado pelo mercado que foi pego de surpresa, que a dívida da Espanha estava alta, etc, etc. O outro dado que vem aqui, que achei interessante, o relatório do Citi. O Citi ele tem um modelo proprietário que ele chama de modelo pânico-euforia. E vejam que ele já está... Deixa eu dar um zoom aí. Ele já está aqui, ó, no patamar de pânico. Eu não sei como é que eles... É uma média... como é a média móvel, né, de 12 meses. Não sei qual é exatamente as coisas que eles computam para levar para dentro desse indicador. Mas, enfim, segundo o Citibank, já está num patamar aí que não é visto já há um bom tempo, e segundo o Citibank, segundo a análise, né, perspectiva do Citibank, seria aí um bom preditor até para desenvolvimento de mercado, né? A gente sabe que o mercado, o mercado que sabe mesmo das coisas, né, ele acaba comprando
pânico e vendendo euforia. Então, parece que está surgindo uma boa oportunidade pelo Citi. E a última coisa é que também, dados do Credit Suisse, que eles têm lá o barômetro do medo, né, o Credit Suisse, eles vão, a mesma forma como o Economic Surprise do Citibank, eles vão medindo, né, o GORG, né, como é que chama? Como é que eu vou explicar? O GORG enfim, é uma medida de sentimento também do mercado e que provavelmente, bem como o Citi também tem aquele indicador do surprise, né, que eles vão computando o dado que sai versus a expectativa, com dados ruins, mais ruins, piores, né, que as expectativas, o indicador vai caindo até que tem um momento que não pode cair mais, porque a própria expectativa já é ruim. Então os dados começam a sair a melhor. E aí provavelmente a gente tem o repique, né, o contraciclo do mercado, que a gente sabe que o mercado é cíclico, né? Ele é cíclico, ciclos de contração, ciclos de expansão. E aqui o nosso dólar lá, né, o sentimento do dólar, que eu já falei. Mas enfim, essa seria o que eu achei interessante para trazer para segunda-feira, o panorama, espero que tenham gostado. Nosso índice já aumenta os ganhos, né? Já vai lá com 1,47 de alta, o Ibov 1,67 e o dólar ainda em alta, o dólar comercial. E cuidado que já nos aproximamos de uma resistência aqui, né? Que era esse box, esse range aqui bem desenhadinho, a coisa mais linda no índice futuro, e já está bem perto lá. Então talvez já não seja a hora de comprar, né? Talvez do verbo talvezar. Deixa eu tentar ver aqui em 15 minutos. Em 15 minutos ele já está bem esticadinho. É provável que tenhamos uma correção aqui para depois, quem sabe, engatar um movimento de alta. Acho que seria isso, né? Alguém teria alguma consideração a fazer desse momento de perspectiva geral? Senão a gente encerra, fica 1 minuto fora e volta com o call de ativos. Já tem alguns aqui na pauta, vou anotando. GG Marcos, na segunda parte, podes me explicar como tu inseres mais indicadores na AppleGraph, como tu configura a tua interface. Isso é mais complicado, acho que vamos deixar para o segundo momento, mas eu te ajudo sim, tá? Faz, Gaspa. Pode fazer. Estou anotando aqui os ativos. Oi, BR, PDG, SLC, BGIV 12. Fala, Gaspa. O horário do call foi estudado por algum motivo especial? É isso? O horário? Não dá porque eu não consigo computar tudo que eu preciso. Aí eu vou ter que acordar às 5 da manhã e não vai dar tempo. É por isso. Gostaria que fosse até um pouquinho mais tarde. Bom, eu vou desligar aqui então e fico 1 minuto fora e a gente volta para o call de ativos. Obrigado!